todos. Em Gênesis 41, Tiago 50 diz assim: antes de chegar a fome, nasceram os filhos de José, os quais deu a Senate, filho de Potifera, sacerdote de José, ao seu primogênito chamou de Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, por disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Glória a Deus. Pode se sentar. Abaixa só um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Escute o que eu vou dizer para vocês que estão aqui na igreja e você que me ouve também na sua casa, através da Dominição Betel. José é a referência clara para nós de Jacob acerca da confiança que nós devemos ter em Deus, João. José é a referência clara para nós que, com Deus, Ele tem algo estabelecido sobre a nossa vida, mesmo que a gente passe por um processo difícil, as promessas de Deus nunca serão jogadas por terra, mas no seu tempo ela irá se cumprir. Quando eu falo sobre a história de José, eu estou falando de um Deus que usou José para preservar o homem na terra. Sabe, João? Deus tem na nossa vida um plano tão poderoso, tão grandioso, tão assertivo, que a gente acha que aquilo que Deus prometeu para a nossa vida não vai se cumprir. A gente fica, muitas das vezes, já temoroso, desacreditado por determinadas demoras de cumprimento daquilo que o nosso coração está disposto a tomar posse, ou a nossa vida está disposta a tomar posse para poder ser abençoado. Quando Deus falou com José, José era um jovem. Deus falou com José: José, vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai ter o sol, as estrelas, vai ter os peixes se prostrando a você. Deus falou com José na sua juventude que os seus irmãos, como seu pai, iriam reverenciá-lo. Mas Deus não mostrou para José como seria isso, mas mostrou que um dia José seria autoridade sobre a sua família. Olha que interessante, João. Deus mostrou para José, na sua juventude, que José seria senhor sobre a sua família. Mas Deus não falou com José como seria isso. Entenda uma coisa que eu vou dizer para vocês. Deus revela as promessas, mas Deus muitas das vezes não fala como vai fazer com que a promessa se cumpra na nossa vida. Por quê? Porque se Deus mostrar para nós como é que Ele vai fazer a promessa se cumprir, isso pode trazer em nós temor, pode trazer sobre nós medo, ansiedade. Deus pode trazer sobre o tempo pode trazer sobre nós, como é que fala, dúvida. E foi os sentimentos que José passou, foram os sentimentos mais ruins possível que um homem podia passar. Primeiro, José
José, quando foi capturado pelos seus irmãos, ele foi traído. Ninguém quer ser traído, mas José foi traído pelos seus irmãos. Além de ser traído pelos seus irmãos, José foi abandonado. Mas além de José ser abandonado, ele também foi vendido. Entenda vocês o que eu vou dizer. Deus tem uma promessa sobre José, mas o caminho dessa promessa é um caminho de dificuldade. Deus vai honrar José, mas Deus vai fazer com que o José passe períodos de solidão. Deus vai honrar José, mas José vai passar por um período de escravidão. Deus vai abençoar José, mas José vai passar um período de acusações. Deus vai abençoar José, mas José vai passar um período de solidão. Esse foi o sentimento e os momentos que José passou até se tornar aquilo que Deus tinha falado que ele iria ser: Senhor sobre a sua família. Entendeu, João? Estou dizendo. Foi Deus que escolheu José para fazer de José o governador da terra. Mas tinha um caminho a ser percorrido. A primeira coisa que Deus fez com José foi tirar José da sua família. Olha que interessante. Deus, quando chamou Abraão, Deus tirou Abraão da onde? Da sua família. A primeira coisa que Deus quer falar comigo e com você: eu vou cumprir coisas grandes na tua vida, mas eu preciso quebrar vínculos com a sua família. Porque a família é bom, mas a família muitas das vezes ele pode trazer confusão, contenda e divisão, e fazer com que você venha desacreditar das promessas de Deus. E a maior referência disso, que quando um dos seus discípulos foram questionar Jesus, Jesus disse: olha, a minha família é aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Não é que Jesus estava desconsiderando os laços sanguíneos, mas Jesus estava considerando aqueles que tinham comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus significa que aquele que tem comunhão com Deus, ele ouve o quê? A Deus. Aquele que tem comunhão com Deus, ele anda com Deus. Então Deus, da mesma forma que falou com Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, mas você tem que sair da tua família e de uma terra que eu vou te mostrar. Eu também estou falando com José: José, eu vou fazer que você seja senhor sobre a tua família, mas ao mesmo tempo eu vou ter que tirar você. Oi, pastel. Eu vou ter que tirar você do vínculo familiar e te levar para uma terra que você não conhece. Agora José, jovem, com um sonho, mas ele vai lutar por esse sonho sozinho, sem a sua família. É muito forte, estou dizendo para vocês. José vai lutar sem a sua família. José vai lutar sem amigo. José vai lutar só com a bênção de Deus e a promessa do Senhor. Se você for analisar bem, eu, Tiago Nery, você que vive na sua casa, você vai entender que muitas das vezes você está lutando sozinho. Mesmo que você tenha parentes do seu lado, mesmo que você tenha pessoas do seu lado, mas é sozinho que você está, e é sozinho que Deus está te abençoando. Isso é muito importante você entender.
Porque quando nós estamos sozinhos, a gente consegue visualizar a mão de Deus a nosso favor. Quando a gente está sozinho, a gente consegue reconhecer a justiça de Deus ao nosso favor, a misericórdia de Deus ao nosso favor. Agora, quando tem pessoas do nosso lado nos auxiliando, a gente não consegue muitas das vezes reconhecer a atribuição de Deus através daquilo, porque foi pela força do braço, foi pelo movimento da articulação, do relacionamento. Deus não quer que a gente tenha esse sentimento, o sentimento de achar que a gente está chegando a algum lugar porque pessoas estão nos ajudando. Deus quer que a gente tenha um sentimento de reconhecer que até aqui e até onde nós vamos chegar é Ele que está nos direcionando e é Ele que está nos abençoando. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo e na casa do seu senhor Potifar se tornou administrador. Mas por que José se torna administrador do seu senhor? Porque antes de eu servir, eu preciso aprender. Deus não vai te dar nada antes que você não tenha capacidade de exercer a função do qual você vai estar habilitado a fazer. Deus não vai fazer de você um músico profissional se você não aprender a base. Deus não vai fazer você ser um grande empreiteiro se antes você não for um excelente, como é que fala? Prestador de serviço. Então, para as coisas se tornarem grandes, tem um processo da construção. E aí que está a grande dificuldade. Eu não vou ser um pastor de multidão se eu não souber valorizar uma ovelha. Deus só vai botar para me pregar para a multidão se eu não valorizar as pequenas coisas. Então, José, na casa de Potifar, ele foi aprender a administrar riqueza que não era dele, era do seu senhor. Então, na casa de Potifar, José aprendeu a fazer o seu senhor a prosperar. Olha que interessante. Mas por que, pastor? Porque Deus estava preparando José para coisas maiores. Mas primeiro ele tinha que capacitar José dentro da casa do seu Senhor. E dentro da casa de seu Senhor Potifar, José passa por tempos difíceis, onde ele vive uma acusação mediante a uma tentação. José estava debaixo de uma promessa. Então José estava debaixo de um propósito. Mas dentro desse propósito apareceu para José coisa chamada necessidade. E quando surge a necessidade da sua carne de satisfazer os seus desejos, José tem o poder de decisão. Qual foi o poder de decisão? Renunciar à mulher de Potifar. Nós temos o poder de decidir qual caminho queremos seguir. As tentações surgem na nossa vida, João, todos os dias. Todos os dias o inimigo coloca uma tentação na nossa vida. E a gente tem que aprender a dizer não para as tentações. Porque se a gente não dizer não para as tentações, a gente vai estar trazendo sobre nós tribulações. Imagine nós aqui, se José
aceita a tentação da mulher de Potifar. José seria habilitado para se tornar senhor sobre a sua família? Sim ou não? Não. Porque se nas pequenas coisas eu não sou fiel, Deus não vai te colocar em coisas grandes. Deus não vai te honrar. Se eu não valorizo as pequenas coisas que Deus me dá, se eu desrespeito a palavra de Deus, se eu desrespeito a unção de Deus, se eu desrespeito as promessas de Deus, como é que Deus vai me colocar em coisas grandes? Então José estava sendo testado pelo nosso Deus acerca da sua fidelidade e também do seu propósito. Mas José tem um poder de decisão, e ele decide não desonrar o seu senhor Potifar e nem tampouco desonrar ao Deus de Israel. José, acusado injustamente, vai para o presídio. Ao chegar ao presídio, José, mesmo sendo injustiçado, ele continuou firme no seu propósito com Deus. Porque não é o lugar, João, que vai nos credenciar se nós somos de Deus ou não somos. O que vai nos credenciar se somos de Deus ou não é a nossa fé, é a nossa atitude. Se a gente não tiver atitude de querer andar com Deus, de querer servir a Deus, a gente vai cair. Então, servir a Deus e andar com Deus é uma escolha. E é uma escolha que vai trazer sobre nós o poder de decidir o nosso futuro. Qual é a honra que você espera de Deus? Já parou para pensar nisso, João? Qual é a honra que você quer de Deus sobre a tua vida, Tiago? A gente tem que se perguntar: o que nós esperamos de Deus? A honra que eu quero do meu Senhor é a honra da sua promessa, eu não poder estar mais sobre a terra, mas ser arrebatado por Ele. Mas claro, que quando eu estiver sobre a terra, tiver a oportunidade de conduzir a mensagem da salvação, do Evangelho, eu quero crescer e progredir e ganhar almas para o reino de Deus. Porque a minha mentalidade, o meu foco, a minha vontade é ganhar almas para o reino. José, preso, mas por servir a Deus ele estava habilitado, Tiago Nélio, a ter a revelação do Espírito Santo. Independente do lugar que você esteja, João, se você tiver o Espírito Santo, Deus vai te revelar tudo que você precisa. Tudo. Na cadeia, José teve a habilidade de decifrar sonhos que mudassem a trajetória de vida de pessoas importantes. Um foi para a morte e outro foi para a restituição ao reino. Mas ele disse: olha, quando tu estiver diante do faraó, lembre de mim. Um morreu, o outro voltou para o seu ofício. Olha que interessante. O tempo se passa. Deus revela a Faraó o que há de fazer sobre a terra. Mostra para Faraó, em meio de sonhos, que existirá um tempo de 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Mas ninguém tinha habilidade para
interpretar os sonhos. Casa? Vamos voltar? Ele tá acabando de ir para a escola. Deixa eu ver. É terça-feira, tá? Acabando. Eu, a escola mais que você hoje. Deus te abençoe. Então, Tiago Brunelli, isso é importante a gente dizer que Deus faz Faraó entender que vai existir um tempo de prosperidade e um tempo de miséria. Deus revela isso a Faraó, mas Faraó não teve entendimento. Não tem. Por quê? Porque quem é de Deus decifra as coisas de Deus, e quem é da carne decifra as coisas da carne. E os magos, sacerdotes do Egito não tinham habilidade para decifrar coisas de Deus, porque eles não serviam a Deus. Mas lá no presídio tinha um que honrava a Deus. É muito forte. No presídio, na solidão, no abandono, na traição, solitário, na tentação, na renúncia do pecado, tinha um lá que servia a Deus, e era ele que tinha habilidade para decifrar aquilo que Deus queria fazer. Que coisa linda de amor. Deus, Faraó manda chamar. E José, pelo poder do Espírito de Deus, revela o sonho de Faraó. Ao revelar o sonho de Faraó, José, que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado por uma coisa que não fez, prisioneiro, agora se torna governador do Egito e de toda a terra. Isso é plano de Deus. Mas por quê? Porque existia um propósito de Deus sobre a vida de José. Então, se Deus tem um propósito na tua vida, somente confie. Não questione porque as coisas não estão correndo da forma que você quer, da forma que você planejou, ou do jeito que você acha que tinha que ser, porque as coisas não é do nosso jeito, as coisas é do tempo de Deus. Olha a resposta de Deus na nossa vida, né? A gente quer que Deus traga soluções, quer que Deus traga respostas, mas a resposta de Deus é o silêncio. Tem hora que a resposta de Deus na nossa vida é o silêncio. E lidar com o silêncio de Deus é a certeza que no tempo certo Ele nos exaltará. No tempo de Deus que Deus vai exaltar a gente, não é no nosso. O tempo do silêncio de Deus é o tempo do amadurecimento do homem. É o tempo do homem se decidir se de fato ele quer honrar a Deus ou não, se ele quer andar com Deus ou não. É o tempo da maturação, do amadurecimento, do quebrantamento, do arrependimento, da confiança, do desenvolvimento pessoal do homem. Para ver o grau da sinceridade, da entrega, da obediência, da confiança, do caráter, do temor. O silêncio de Deus na nossa vida é justamente para ver até aonde a gente vai chegar. Mas todo período de guerras também existe período de bonança. Chegou o período de bonança de José. José se torna governador do Egito. Tem a capacidade de ajudar os povos vizinhos do Egito
e ajudar a sua família, seu pai e seus irmãos. E a mensagem que José termina dizendo para dizer o seguinte: olha, chamou Manassés, pois Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e também de toda a casa do meu pai. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amigos que me ouvem em sua casa, através das redes sociais, Deus vai fazer você prosperar na sua terra de aflição, de aflição. Toma posse da palavra. Deus vai fazer você prosperar na terra da sua dificuldade, na terra que os homens deram resposta, renegaram, disseram que não vai ser nada, não vai ter nada, não vai ser ninguém, não vai alcançar nada, vai ser infeliz a vida toda. Deus está dizendo: eu vou fazer você prosperar na terra da sua aflição. Deus vai fazer essa igreja prosperar. Deus vai fazer a nossa vida prosperar. Deus vai honrar a nossa vida, porque nós não estamos aqui por nós estamos aqui pelo nome do Senhor dos Exércitos. E Deus vai arrancar da nossa memória todo o passado de trauma, tudo que trouxe para a nossa vida, traumas, dificuldade, vergonha, dor, sofrimento, luta. Deus vai arrancar da nossa memória. Às vezes eu fico tentando lembrar das derrotas que eu tive do passado, das dificuldades que eu tive do passado, e Deus fala comigo: esquece tudo isso, porque eu te fiz prosperar na terra da sua aflição. Deus vai promover na tua vida uma reviravolta tão grande, o que você passou só foi apenas detalhes, só foi apenas momento, porque o melhor de Deus já cumpriu sobre a tua vida. É muito forte, né? Deus quer que a gente se alegre e perdoe aquele que nos fez mal. Essa é a grande missão de José, porque José, mesmo sendo traído pelos irmãos, mesmo sendo vendido pelos irmãos, quando Deus o abençoou, quando o exaltou, ele não humilhou ninguém, mas ele estendeu as mãos. Não é porque te feriram que você vai ferir. Não é porque te deram as costas que você vai dar as costas. Não é porque te deram não que você vai dar não. É momento de todos nós, quando tiver a exaltação de Deus na nossa vida, ter a humildade de estender as mãos para aquele que não te estendeu, de dar sim para aquele que te deu não, de levantar aquele que te jogou no chão. Deus vai fazer você ser tão grande, Deus vai fazer você ser tão poderoso, Deus vai fazer você ser tão glorioso, que tu vai ver que foi apenas detalhes a dificuldade que você viveu na sua vida. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque esse sim verão a Deus. Se você se atentar a viver uma vida de perdão, Deus será com você. Deus será com a sua família. Deus será com seus negócios. Você será abençoado em nome de Jesus. Então essa é a palavra que eu encerro para dizer para os irmãos: ame a Deus, independente da situação que você esteja, confie no Senhor, e você será abençoado em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe.